Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos abordar um século que, nossa, virou o mundo de cabeça para baixo. O século XX, muitas vezes chamado de época das ideologias. Um século intenso, sem dúvida. Temos em mãos partes de uma análise histórica que eu achei fascinante. É o capítulo 42 de História do Cristianismo, do Bruce L. Shelley. Ele investiga como a fé cristã enfrentou e, o que é surpreendente, sobreviveu a ondas gigantescas como o comunismo, o nazismo e um nacionalismo quase religioso. Exatamente. O material pinta um quadro bem vívido, sabe? De um tempo em que novas fés seculares, com suas promessas, suas exigências totalizantes, surgiram para desafiar diretamente as crenças tradicionais. Entendi. E o nosso objetivo aqui é desvendar essa tensão toda. Entender os dilemas dos cristãos e também as respostas, as diferentes respostas que surgiram nesse caldeirão ideológico. Certo, vamos mergulhar nisso então. E a análise começa com um símbolo muito forte dessa divisão. Sim, começa forte. Sim, a imagem do Muro de Berlim, o Schandmauer, ou Muro da Vergonha, né? Construído em 1961. É impactante pensar nisso. De um lado, a promessa comunista de uma utopia futura. A promessa. E do outro, o chamado Ocidente Livre, buscando prosperidade e felicidade imediata. E tudo isso com a sombra ainda recente do Terceiro Reich de Hitler pairando ali. É uma metáfora poderosa para a fratura ideológica do século, né? O autor até cita o historiador Arnold Toynbee, que via o nacionalismo, o comunismo e até tipo um certo individualismo ocidental como ideologias pós-cristãs. Ah, interessante isso. Sim, que funcionavam quase como religiões substitutas, sabe? Exigindo lealdade total, dogmas próprios. Mas a análise faz uma ressalva importante, não faz? Diz que, apesar da secularização parecer forte no Ocidente, com muita gente prevendo o fim da religião, Sim, havia essa previsão. o cenário global foi bem diferente. O cristianismo, na verdade, cresceu exponencialmente, principalmente fora da Europa e da América do Norte. Sim, essa é uma correção crucial que o texto faz. Aquela ideia de que a razão e a ciência levariam, assim, inevitavelmente ao declínio religioso, ela não se confirmou globalmente. O mundo, em certo sentido, ficou até mais religioso em algumas partes. Nossa. Isso mudou a forma como se analisava o futuro, sabe? Questões culturais e religiosas ganharam mais peso. Contudo, isso não apaga o fato central do século XX. A ascensão de regimes totalitários, Certo. que usaram propaganda e controle extremo para dominar não só a vida pública, mas a mente e as emoções das pessoas também. E onde essa tempestade toda começou a se formar? A análise aponta direto para a Primeira Guerra Mundial. Exato. O nacionalismo estava num auge na Europa, quase como uma nova fé. Pan-germanismo, pan-eslavismo, era uma coisa muito forte. E isso, misturado com militarismo, rivalidades econômicas, criou um clima explosivo, né? Totalmente. A faísca, como a gente sabe, foi o assassinato do arquiduque austro-húngaro lá em Sarajevo em 1914, por um nacionalista sérvio. Sim. Aí, aquela teia complexa de alianças fez o resto. Rapidamente, a Europa mergulhou numa guerra total, uma coisa inédita que mobilizou sociedades inteiras. Guerra total. E o mais impressionante é que, em ambos os lados, muitos viam o conflito quase como uma cruzada justa pela sua nação, sabe? Uma coisa meio religiosa mesmo. Os Estados Unidos entraram mais tarde, né, em 1917. O presidente Wilson falando em tornar o mundo seguro para a democracia. Mas, nesse mesmo período, um terremoto aconteceu na Rússia. Pois é, a Revolução Russa de 1917 levou os bolcheviques de Lenin ao poder. Eles tiraram a Rússia da guerra, o que foi um alívio para a Alemanha na época. Mas aí a chegada das tropas americanas ajudou os aliados a vencer no final. Só que o Tratado de Paz, que veio depois, o Tratado de Versalhes, Ah, o Tratado de Versalhes. foi muito duro com a Alemanha, né? Impondo culpa, reparações pesadíssimas e, como a análise sugere, esse ressentimento todo foi um terreno fértil para o que viria depois. Exatamente, foi a semente, né? Falando nisso, o nazismo. A análise o coloca
como uma forma de totalitarismo de direita, o fascismo. Uma ideologia que busca superar a frustração social, prometendo unidade nacional baseada em raça ou Estado, reafirmando valores tradicionais e controlando a economia, mesmo que ainda exista propriedade privada. Exato. Depois da Primeira Guerra, movimentos assim surgiram em vários países. Mas o nacionalsocialismo alemão foi, sem dúvida, o mais extremo e, bom, mais devastador. E o impacto foi brutal, né? As igrejas protestantes na Alemanha, o berço da reforma, viram milhões de pessoas se afastarem, atraídas por essa nova religião política. Sim, é impressionante. Muitos clérigos que já eram meio desconfiados da democracia, do socialismo, e muitos intelectuais seduzidos por um passado germânico idealizado, acabaram de certa forma facilitando essa transição, né? Não ofereceram muita resistência inicial. Então surge a figura de Adolf Hitler. Nomeado chanceler em 1933, ele rapidamente consolidou o poder absoluto. A ideologia nazista era sobre a unidade total do povo alemão, sobre o Führer, o líder. Integrando tudo, sociedade, economia, política, numa comunidade racial idealizada. E aqui tem uma ironia perversa, sabe? Eles usaram ferramentas da crítica iluminista para atacar a Bíblia, a tradição judaico-cristã. Como assim? Usaram a crítica histórica, filológica, mas rejeitaram totalmente os valores de liberdade e tolerância do próprio iluminismo. Chegaram ao ponto de criar um Jesus ariano, totalmente desvinculado do judaísmo, que supostamente desprezava os judeus. Nossa, que distorção! Uma distorção completa. Na prática, trocaram a herança judaico-cristã por um passado germânico mítico, quase pagão, inspirado em lendas e em óperas de Wagner. E a questão racial era o centro de tudo, certo? Aquela ideia de solo e sangue, Blut und Boden. Isso definia quem era alemão. Exatamente. E tudo que era estrangeiro, especialmente o que era judaico, era visto como uma contaminação, uma ameaça à pureza racial. E isso levou diretamente ao antissemitismo, assim, virulento. Virulento é pouco. Os judeus se tornaram o bode expiatório para todos os males modernos, desde o capitalismo financeiro até o marxismo. Hitler chegou a dizer que tanto o cristianismo quanto o bolchevismo eram invenções judaicas. Que loucura! Total. A eliminação dos judeus era vista então como uma purificação necessária para restaurar a pureza alemã, algo quase místico na visão deles. O Holocausto. A análise descreve a progressão terrível. Primeiro, tirar direitos. Pressionar para que saíssem do país. Sim, a fase inicial. Depois, com a guerra e a ocupação do leste europeu, onde viviam milhões de judeus, vieram os massacres por esquadrões da morte, os Einsatzgruppen. Uma brutalidade direta. E, por fim, a industrialização do extermínio nos campos como Auschwitz, a chamada solução final. Estima-se 6 milhões de judeus assassinados. É um abismo na história humana. Poxa, é um número que a gente custa processar, né? A escala, a frieza industrial disso tudo. E mesmo para os cristãos que tentavam manter sua fé autêntica, o regime era perigoso. Sim, como foi isso? Olha, Hitler, embora tenha sido batizado católico, ele trocou essa fé pela ideologia nazista, sem dúvida. Mas no início ele foi esperto. Ele até buscou apoio das igrejas, posando de defensor dos valores cristãos contra o ateísmo comunista para ganhar legitimidade, né? Entendi. Uma estratégia política? Claramente. Os católicos, inicialmente, apostaram naquela concordata de 1933 com o Vaticano, que prometia liberdade religiosa. Mas Hitler logo ignorou o acordo, claro. Não cumpriu nada. E entre os protestantes, a coisa foi ainda mais complexa. Surgiu um grupo chamado Cristãos Alemães, os Deutsche Christen. Eles eram basicamente o braço religioso do partido nazista. Sério? Um braço religioso do partido? Sim. Tentaram unificar as igrejas regionais sob um bispo pró-Hitler e impuseram o tal parágrafo ariano, que excluía pastores e funcionários da igreja que tivessem origem judaica. Que coisa terrível. Mas houve reação, né? Sim, houve reação. Em oposição direta surgiu a igreja confessante, a Bekennende Kirche, com líderes importantes como Martin Niemöller.
O marco deles foi a Declaração de Barmen, em 1934. Ah, Declaração de Barmen. Isso, muito influenciada pelo grande teólogo Karl Barth. Essa declaração foi um grito de alerta, sabe? Reafirmou que a lealdade última do cristão é a Cristo, conforme revelado nas Escrituras, e não ao Estado ou a um Führer. Faz todo sentido. E Barth atacava o que ele chamava de teologia natural, a ideia de que podemos conhecer Deus por meio da razão humana, da natureza, ou, no caso nazista, do sangue alemão. Para Barth, isso era idolatria pura, criar Deus à nossa imagem e semelhança. E isso abria caminho para justificar atrocidades, imagino. Exatamente. Se Deus é definido em termos humanos, culturais, raciais, aí você pode justificar qualquer coisa em nome dessa divindade distorcida. Mas a análise deixa claro que a Igreja Confessante não era um movimento de resistência política organizada no sentido moderno, né? Não, não era. É importante entender isso. Eles se viam primariamente como defensores da fé verdadeira dentro da Igreja alemã, contra a heresia dos cristãos alemães. Em outros assuntos, muitos até afirmavam lealdade ao Estado. O foco era teológico. Entendi. Mesmo assim, por desafiarem a pretensão totalitária de Hitler sobre a fé, eles sofreram perseguição. Pastores foram presos pela Gestapo, intimidados. E a maioria dos pastores, como ficou? Olha, a análise sugere que a maioria ficou meio em cima do muro, infelizmente. Quando a tentativa de dominar as igrejas através dos cristãos alemães não deu totalmente certo, Hitler deu mais poder a elementos ainda mais anticristãos dentro do partido. Aí a coisa piorou. Piorou. Chegou-se ao ponto de um ministro do governo declarar abertamente que o nacionalsocialismo é a vontade de Deus revelada no sangue alemão. Uma blasfêmia completa. Nossa Senhora. Isso deve ter acendido o alerta vermelho no Vaticano. Com certeza. O Papa Pio XI, então, lançou a encíclica Mit brennender Sorge com profunda preocupação em 1937. Foi uma condenação direta muito corajosa do racismo nazista e da idolatria do Estado e da raça. E como ela chegou na Alemanha? Teve que ser contrabandeada. Foi distribuída secretamente e lida às pressas nos púlpitos num domingo específico, antes que a Gestapo pudesse impedir. Que operação! Imagina a tensão. Hitler ficou furioso, claro, mas calculou que uma repressão aberta e massiva contra a Igreja Católica poderia gerar mais resistência do que ele queria naquele momento. Preferiu intensificar a pressão nos bastidores, sabendo que ainda tinha apoio entre muitos católicos comuns. Uma estratégia calculista. Agora, mudando de cenário, mas não de tema. Na Rússia, outro regime totalitário se firmava, o comunismo bolchevique. A análise aponta semelhanças com o nazismo, né? Sim, aponta várias. Ditadura, partido único, uso do terror, propaganda massiva, controle econômico e, crucialmente, uma hostilidade profunda à religião organizada. Mas com diferenças ideológicas importantes. Exato. A grande diferença estava na base. O foco na luta de classes, a ideia da revolução como motor da história e a promessa, de uma sociedade sem classes no futuro. Lenin, o arquiteto da revolução, era implacável na busca pelo poder, fundindo o Partido Comunista com o Estado de uma forma muito disciplinada. E depois veio Stalin. Pois é. Após a morte de Lenin, Stalin assumiu e levou o terror a níveis extremos. Expurgos dentro do próprio partido, coletivização forçada da agricultura que matou milhões de fome e os campos de trabalho forçado, os terríveis gulags. Tudo para esmagar qualquer oposição e modernizar a Rússia à força bruta. E como o comunismo via a religião? Era só indiferença ou algo mais ativo? Olha, a teoria marxista clássica dizia que a religião era o ópio do povo, uma ilusão que ia desaparecer sozinha com o fim da exploração de classes. Ah, então não era para atacar diretamente. Na teoria. Mas na prática, o Partido Comunista, especialmente sob Lenin e Stalin, via a religião como um rival ideológico ativo, uma força reacionária que precisava ser combatida e erradicada para que a utopia comunista pudesse ser construída. Não era indiferença, era hostilidade ativa mesmo.
Entendi. E a Igreja Ortodoxa Russa, que era historicamente ligada ao czarismo, deve ter sofrido um impacto imenso com a Revolução. O material menciona confisco de terras, proibição de ensino religioso para jovens. Foi um ataque frontal e devastador. A Igreja Ortodoxa, liderada na época pelo patriarca Tikhon, inicialmente resistiu ferozmente. Ele chegou a declarar guerra ao Estado bolchevique. Nossa, guerra mesmo? Sim, em termos de anátema, de excomunhão dos líderes, houve muita violência nos primeiros anos, com bispos, padres sendo presos, torturados, mortos. Leis posteriores, como uma de 1929, praticamente estrangularam a vida religiosa pública. Proibiram quase tudo, exceto o culto dentro da igreja. E sob Stalin? Sob Stalin, a perseguição foi brutal, sistemática. Especialmente durante a coletivização e os grandes expurgos dos anos 30. Milhares e milhares de clérigos foram presos ou executados. Mesmo quando a Constituição de 1936 ironicamente devolveu o direito de voto aos clérigos, eles eram tratados como cidadãos de segunda classe, parasitas que exploravam a ignorância do povo. A análise chega a dizer que, em 1939, a Igreja Ortodoxa estava quase destruída na Rússia. Imagino que outros grupos religiosos também sofreram. Como o mundo exterior reagiu a isso tudo? Os relatos da perseguição na União Soviética chocaram muito o Ocidente, especialmente nos círculos religiosos. A Igreja Católica foi particularmente vocal. Sim. Lembra da encíclica contra o nazismo, Mit brennender Sorge? Lembro, de 1937. Pois é, pouquíssimos dias depois, em março de 1937 também, o Papa Pio XI lançou outra encíclica importante, a Divini Redemptoris, desta vez condenando o comunismo ateu. Duas condenações quase simultâneas. Exatamente. Ele expressou simpatia pelo sofrimento do povo russo, mas declarou o comunismo intrinsecamente mau e proibiu qualquer tipo de colaboração dos católicos com movimentos comunistas. Isso posicionou o Vaticano de forma muito clara contra as duas grandes ideologias totalitárias da época. Uma posição firme. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, em 1939, de um lado o eixo, Alemanha, Itália, Japão, do outro os aliados Reino Unido, França e depois a União Soviética. Sim, depois que Hitler traiu Stalin e invadiu a Rússia em 41. E os Estados Unidos. Cristãos lotaram em ambos os lados, imagino, mas talvez com menos daquela sensação de guerra santa da Primeira Guerra. Parece que sim. A análise sugere isso. Na Alemanha, a liderança das igrejas, mesmo a confessante, continuou majoritariamente submissa ao Estado durante a guerra. Nos bastidores, a cúpula nazista já planejava abertamente o fim do cristianismo após a vitória final. A solução final para as igrejas também. Que horror! E por que essa resistência foi tão mínima? O texto aponta alguns motivos. Talvez uma fé muito focada no indivíduo, sem uma dimensão social forte, a longa tradição luterana de obediência à autoridade estatal, e também o medo real de que a única alternativa ao nazismo fosse o comunismo ateu da União Soviética. Muitos viam Hitler como o mal menor. Entendo o dilema, por mais terrível que seja. Mas aqui a história dá uma guinada surpreendente, né? Na União Soviética, durante a guerra, a coisa mudou. Mudou completamente. Stalin, que era um pragmático acima de tudo, percebeu que a Igreja Ortodoxa poderia ser útil para o esforço de guerra. Útil? Como assim? Para unir o povo russo contra o invasor alemão, apelando por patriotismo e para a fé tradicional. E também para melhorar a imagem da União Soviética no exterior, especialmente junto aos aliados ocidentais. Ah, uma jogada política de novo. Exatamente. Foi uma mudança drástica, mas totalmente calculada. Stalin aliviou a perseguição, permitiu a reabertura de milhares de igrejas personianas, permitiu a eleição de um novo patriarca em 1943, depois de anos sem um. Incrível essa virada. Em 1945, a Igreja Ortodoxa até recuperou certo status legal, podendo ter propriedades de novo, contas bancárias. Claro, tudo sob forte controle e vigilância do Estado comunista. Mas foi a melhor situação para a Igreja desde a Revolução de 17, uma reviravolta impensável poucos anos antes. Que paradoxo.
Ainda assim, o impacto geral da guerra foi devastador para o cristianismo na Europa, né? Igrejas destruídas, clérigos mortos, perseguição em territórios ocupados. Sem dúvida. E a própria brutalidade da guerra, com os bombardeios aéreos massivos sobre cidades, culminando com a bomba atômica, isso fez muitos cristãos questionarem seriamente a velha doutrina da guerra justa. Será que ainda era possível justificar uma guerra assim? Uma questão que ecoa até hoje. Com certeza. E o pós-guerra não trouxe a paz esperada, mas sim a Guerra Fria, o mundo rachado entre Estados Unidos e União Soviética. A cortina de ferro. Exato. E, novamente, cristãos estavam dos dois lados dessa divisão ideológica. Os soviéticos promoviam o comunismo quase como uma missão messiânica para libertar o mundo. E olha que interessante, líderes da Igreja Ortodoxa Russa, agora reabilitada, passaram a apoiar a política externa de Moscou, participando até de organizações ecumênicas internacionais como o Conselho Mundial de Igrejas. Nossa, que complexo. E no Ocidente? No Ocidente, o anticomunismo virou uma contra-ideologia muito forte, também com forte apoio religioso, especialmente nos Estados Unidos. Via-se uma conspiração comunista global e a corrida armamentista nuclear deixava todo mundo sob ameaça de aniquilação mútua. Um conflito direto era impensável. Ou seja, apesar de tudo, apesar da derrota do nazismo, o muro ideológico, como aquele muro de Berlim do início da nossa conversa, continuou de pé por muito tempo, dividindo o mundo e as consciências das pessoas. Exatamente. Décadas de tensão. Que jornada intensa pelo século XX. Nossa. Vimos ideologias como nacionalismo, nazismo, comunismo tentando redesenhar a humanidade, muitas vezes em choque direto com a fé cristã e provocando respostas que foram, da colaboração e do silêncio até a resistência corajosa e o martírio. Sem dúvida. Foi um século de extremos nesse sentido. E o que essa análise histórica nos deixa, eu acho, é a percepção de como essa dança complexa entre fé, poder político e ideologia nunca termina, né? É uma questão que continua muito presente. Verdade. O autor sugere que, ao contrário do que se pensava lá no início do século XX, as questões religiosas e culturais não desapareceram com a modernidade. Elas apenas se transformaram e, talvez, em muitos lugares, até ganharam nova força no cenário global, especialmente com o crescimento impressionante do cristianismo fora do Ocidente. E isso nos leva a pensar. Pois é. Fica a pergunta, né? Como essas lições do século XX sobre o confronto e, às vezes, a acomodação entre a fé e as ideologias totalizantes, ou mesmo as ideologias mais sutis, se aplicam hoje? Num mundo com novas tensões, novas tecnologias de comunicação e controle, mas talvez com ecos daqueles mesmos desafios fundamentais sobre liberdade, verdade e o lugar da fé na praça pública. Uma ótima questão para a gente levar e refletir. Esperamos que esta análise mais aprofundada do material tenha sido útil, tenha sido instigante para quem nos ouve. Esperamos que sim. Voltamos na próxima semana com uma nova exploração. Fiquem bem e que Deus abençoe a todos.